pessoal, sejam bem-vindos ao Clínica Lucrativa, um canal que vai trazer para você insights sobre gestão e marketing de forma integrada para você aplicar aí no seu consultório e na sua clínica para que você consiga atingir resultados melhores. Hoje a gente está aqui com a doutora Yara Aguiar. A Yara é médica cardiologista com a carreira consolidada e reconhecida em Brasília, graduada pela Universidade Estadual Santa Cruz. Ela realizou residência em clínica médica pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e especializou-se em cardiologia e métodos gráficos pelo Instituto Dante Pazionese de São Paulo. Yara, muito obrigado por aceitar o convite e hoje a gente vai falar um pouco aí desse despertar do médico para o marketing, né? Então, muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigada, Eduardo. Eu vou usar aqui um pouquinho da minha pequena experiência, né? Mas realmente é um tema que vem me interessado bastante. Eu acho que todo médico deveria se informar, aprender, porque a gente, como você falou, muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, né? Exatamente. E o que eu vejo hoje é que muitos médicos ainda resistem ao marketing, né? Acham que é coisa de médico charlatão, acham que a venda em si, atrelada ao marketing, é uma coisa que não deve ser feita ali no mercado de saúde. Mas eu queria saber sua opinião a respeito disso e de onde surgiu esse interesse pela produção de conteúdo nas redes sociais, o interesse pelo marketing, o interesse por realmente se mostrar aí e dar a cara a tapa nesse mercado que muita gente não tem coragem de se expor, né? Na verdade, eu acho que toda mudança que a gente faz na nossa vida, ela parte de algum incômodo. Você tem que estar incomodada com alguma coisa, né? Quem está com a vida confortável, que acha que está tudo bem o que ele está fazendo, está se sentindo bem, está se sentindo confortável, ok. Eu comecei há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a me incomodar com muitas coisas. A me incomodar com informações desonestas e de cunho totalmente duvidoso na internet. E de me incomodar que muitas vezes eu estava atendendo consultas mais para desmistificar conteúdos charlatões na internet do que realmente falar sobre a medicina que eu acredito. Então, eu estava incomodada como eu estava vendo o caminho, né? Então, muitas vezes eu estava ali criticando aquela pessoa que estava fazendo aquele conteúdo, mas aquele espaço é um espaço público, né? Se eu quisesse ocupar aquele espaço, eu poderia ocupar e começar a fazer algo. Então, eu acho que o que me despertou foi o meu incômodo. Me incomodei e comecei a fazer algo diferente. E isso começou? Isso começou, né, com esse incômodo e eu vi uma postagem até daquela Bettina Rudolph, né, que fala muito sobre imagem, sobre marketing também, né, essa coisa de influência na internet. Se você é uma pessoa que acha que a população ela não tem a consciência sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, como do ponto de vista técnico. Ele é um leigo. Então, se tem alguém que está ali comunicando de uma forma adequada, ele fala bem, ele está bem vestido, ele está sentado, a gente fala, né, que está sentado na mesa de mármore, falando muitas coisas, o paciente ele vai acreditar, porque é convincente mesmo. Tem um poder de comunicação que é aqui invejável, né? Então, ela falava sobre isso. Então, se você está incomodado, é um médico honesto, é um médico que acredita que isso estão falando besteira na internet, por que você não ocupa esse local? Né? Por que você não vai lá e faz a sua parte? Porque é público, todo mundo pode usar, abrir sua câmera e falar. E aí, eu acho que eu não começava muito pelo medo. Nós, como médicos, nós temos muito medo de não sermos perfeitos, porque nós somos acostumados a sermos bons alunos, a começar uma faculdade e ter notas boas, a ser bom em tudo que faz. Então, a gente começa uma coisa que é totalmente nova, sair da nossa zona de conforto e ser julgado, aquele vídeo vai sair péssimo, o primeiro vídeo vai sair péssimo, o segundo vídeo vai sair péssimo, a galera vai rir da sua cara, você não sabe para onde olha, você não sabe a luz, e aí, então, você vai ser julgado. E aí, a gente tem medo de começar isso, né? De parecer que a gente está querendo vender algo que não é verdadeiro. Exatamente. Né, de alguma forma. E ainda quando você colocou assim, que os médicos que não informam uma medicina baseada em evidência, uma medicina correta,
eles começam a informar isso, o médico por si só ele já é uma autoridade. Então, tudo que o médico ele se propõe a falar, isso repercute muito. E é dito como verdade. E é dito como verdade pela maioria da população. Então, se chega um médico que ele fala em interesse próprio e não em interesse dos pacientes, e ele se coloca ali, dando muitas vezes informações que vão beneficiar ele ou a clínica financeiramente, e essas informações não são boas para os pacientes, isso vai se tornar verdade, e esses pacientes vão acreditar, e os médicos, que muitas vezes têm um currículo bem melhor, que têm boas formações, que protegem ali uma medicina baseada em evidências, com práticas clínicas bem adequadas, eles acabam, no seu cotidiano, no consultório, tendo que rebater tudo isso e tendo cada vez menos voz, e ficando ali reprimido, muitas vezes, né? Então, eu costumo sempre falar que a gente tem que trazer o médico bom do off para o online. Com certeza. Né? Porque antigamente aí, os médicos eles tinham uma certa fama no offline, porque ele era um médico bom, porque ele operava bem, porque ele consultava bem, ele era aquele médico da família, mas isso vem mudando para quem tem mais seguidores, para quem fala mais, quem tem mais estrelinha lá no Google, quem tem muito depoimento. Então, eu acho que isso despertou muito em você essa questão de combater o mal por onde ele está se destacando também, né? Tem uma frase que eu não sei, eu acho que é do Martin Luther King, não me preocupa o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E aí, isso fala muito a respeito dessa preocupação, porque não adianta a gente lutar contra a mudança. Mudou. Não adianta ter esse saudosismo de que, mas não era assim, eu não precisava. Sim, mas você tipo inteligência artificial, internet, não vai voltar atrás. É assim que você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar ao meio. Se você se você quer estar no mercado de trabalho vivendo daquilo que você realmente acredita e dando o melhor aos seus pacientes, isso veio para ficar. Então, se veio para ficar, não vamos lutar contra. Vamos fazer do nosso jeito. É bem verdade que nós vamos ter que aprender outras coisas. Hoje em dia eu falo, né, para você, eu vejo coisas sobre comunicação, sobre como me portar, sobre como falar, porque isso são coisas, são atividades, são soft skills, né, como se diz, que a gente não tem na faculdade, ou nunca vai ter na vida se a gente não quiser ter esse despertar para o digital. E é importante, e eu me sinto melhor, hoje em dia eu até me sinto melhor até para comunicar com o paciente no meu próprio consultório. O meu poder de convencimento, estudando comunicação, estudando oratória, vendo como eu falo com o meu paciente, para falar em rede social, me ajuda também no consultório. Né? E convencimento ali, para convencer, na verdade, o paciente a adesão do tratamento, né? A mudar o estilo de vida. Exatamente. Ou então até contra-argumentar contra aquilo que ele viu tanto na internet que está ali, né, incrustado na cabeça dele, que é uma verdade absoluta. Então, isso me ajuda, de alguma forma, a saber me comunicar com ele também melhor. Às vezes a gente fica reclamando muito, sabe? A gente fica falando, mas isso não existe, essa medicina, principalmente os catedráticos, faculdades, né? Mas não existe, não pode ser assim. Não adianta, não vai mudar. É uma mudança que veio para ficar e a gente precisa se adaptar, não fazendo aquilo que é errado, fazendo aquilo que é correto, mas nos comunicando de uma forma adequada, clara, com que o paciente entenda, falando sobre uma medicina ética, né, mas nos comunicando de forma adequada. E aí a gente começou a falar um pouquinho da comunicação desses médicos, das redes sociais, e como você enxerga essas redes sociais, o Instagram, Facebook, próprio YouTube, qual o papel que eles desempenham na decisão da escolha ali do médico? Eu acho que com certeza ela influencia. Hoje em dia, a gente tem que usar a nossa rede social para disseminar, eu acredito muito em conhecimento. A gente está disponível conhecimento, só que esse conhecimento, será que você acha de tudo?
né, na internet hoje em dia. O paciente já chega no nosso consultório sabendo o que ele quer usar, sabendo que tratamento que ele vai fazer, que exame que vai pedir. Mas ele não filtra aquela informação. Ele não tem um conhecimento técnico-científico que eu tenho como médica, como cardiologista, para filtrar aquilo. Então, ele vai, quando ele for pesquisar, né, todos os dias eu atendo paciente que pesquisou meu nome, que era um cardiologista. Vai lá, olha no Google, olha o que as pessoas falaram de mim, olha quantas estrelas eu tenho, olha se eu já produzi algum conteúdo. Então, ele vai procurar você nos meios digitais. Muitas vezes, quando ele vai pedir a indicação, ele pede o Instagram do médico. Né? Me indicou tal pessoa, tá? Me passa o Instagram. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não estou, de forma alguma, desmerecendo a formação técnico-profissional. Isso é o básico. Ter uma formação básica, ter uma excelente formação, fazer uma boa faculdade, ser um bom aluno, fazer uma boa residência, isso eu acho que é o básico, tá? Você tem que ter isso. A rede social é o plus que vai te fazer, quem não é visto não é lembrado, né? É o que te vai fazer atrair esses pacientes também. E de alguma forma prestar uma função social de disseminar conhecimento. Você tá ali. O meu Instagram hoje em dia basicamente é conteúdo informativo. Eu passo conhecimento para as pessoas que estão ali me seguindo. Desmistifico algumas coisas, né? E passo conhecimento a respeito de vários assuntos, principalmente ali relacionados à minha área. Exatamente. Até porque, assim, até a publicação de artigos, ela foi um pouco banalizada e a população, ela não sabe disso. Né? Tanto artigos científicos com pouca evidência, como artigos de blogs. Né? Então, hoje em dia tem muitos artigos de blogs que eles são feitos com algumas palavras-chave para ranquear melhor ali no Google, né? Ali no YouTube, e muitas vezes eles não trazem informações relevantes que gerem ali que tenham realmente credibilidade. Então, os pacientes, eles vão chegar, eu vi no Google isso, eu vi aquilo, agora o ChatGPT, né? Eu perguntei pro ChatGPT ou se eu tô sentindo isso, o que pode ser, que exames que eu tenho que fazer, e ele já chega ali no médico realmente confrontando, né? Então, é muito importante essa educação nas redes sociais desses pacientes para que desmistifique realmente tudo isso, né? Só complementando, o paciente ele não sabe o que é um estudo. Que, por exemplo, ele tem que ter um estudo para desfecho clínico duplo, cego, randomizado, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe analisar que tem estudos observacionais que você não pode concluir nada e que tem estudo que você pode concluir alguma coisa. Ele não sabe estatística, que aquela estatística foi ínfima, você pega a informação, coloca lá, né, só as palavras-chave e coloca lá só para dar clique, mas a conclusão não foi aquela. Então, o paciente ele não tem essa obrigação. Esse senso crítico, né, de ler um artigo e saber. E esse é o nosso papel. Né? Eu comparo muito com paciente que lia bula antigamente. Então, o paciente pegava ali, lia a bula, né, e ele ia, doutor, mas na bula desse medicamento fala que isso, só Exatamente. Que ele não sabe o contexto geral, né? Então, muitas vezes ele não sabe que, mesmo com alguns sintomas ou com alguma... aquilo tem que ser aliado à prática clínica, né? Que existem, enfim... Você saber falar mais do que eu, né? Então, e que a porcentagem daquilo pode ser infinitamente... desenvolve insuficiência renal, por exemplo, mas assim, foi 0,00001, porque ali tem que estar descrito tudo que aconteceu. Então, tudo que você faz na vida, e medicamento, e conduta, você pesa risco-benefício. Qualquer coisa, mas dosar isso entre benefício e risco é de conhecimento técnico profissional do médico. Né? Não vai ser uma decisão do paciente. E sobre essa questão também, a gente pode falar um pouquinho do posicionamento dos médicos em relação a depoimentos, em relação a número de seguidores, a estrelinha, porque muitas vezes o médico ele tem uma excelente formação, né? Ele fez uma excelente residência, ele tem várias pós-graduações, ele tem artigos publicados, enfim, ele é um excelente médico, mas ele está lá com um posicionamento na internet de muitas vezes alguém que foi lá só falar mal, só avaliar mal e ele não tem boas avaliações, ele não tem muitos seguidores. E hoje as pessoas elas tendem a julgar o médico com base em seguidores e com base
com base em avaliações e deixam a formação técnica, o currículo de lado. Porque, na verdade, hoje em dia, o médico ele não precisa só ser bom. Ele precisa parecer bom. Isso é importante, né? Parecer bom, mas não é fingir que ele é bom. Não, ele transparecer toda aquela formação que ele teve, técnico e profissional, também nas mídias, no Google, na presença digital dele. Né? Eu dou um exemplo, até isso em tudo, da forma que você falar, da forma como você se veste. Isso pode parecer cruel, tá? Às vezes pode parecer cruel, né? Porque a gente tá falando assim, você tem que... Não basta só você ter uma formação, você tem que se mostrar, mas é a verdade. É a verdade. Então, eu dou um exemplo que quando eu comecei, eu sou essa pessoa mais enfática, né? Eu sou aquela que cobra, eu sou mais durona no consultório, aquela durona, né, que meio que tenta mudar o estilo de vida do paciente, mas eu sou mais durona. E quando eu comecei, as pessoas começaram a falar, você... tão meiguinha na rede social. Exatamente. Social. Uhum. Tão meiguinha na rede social, tão isso, e nem parece. Então, eu falei, poxa, eu não tô parecendo aquilo que eu sou. Porque eu sou uma pessoa mais enfática, eu sou uma pessoa mais dura, né? Vamos dizer assim. Eu não sou meiga, eu não sou pediatra, eu sou cardiologista. Então, eu quero parecer a forma como eu lido com meus pacientes também no consultório, que é essa mesma forma. Então, a minha entonação de voz, até a roupa que eu uso, o óculos que eu mudei, tudo isso interfere, entendeu? Na tua comunicação, de como que você vai comunicar isso na rede social. E muitas vezes os médicos, eles começam assim mesmo e tem esse na verdade, esse receio do julgamento. E aí, por isso, muda um pouco a personalidade ali para querer agradar um ao outro, mas depois você teve esse feedback de que ali provavelmente não estava sendo a Yara mesmo, Exatamente. né? E tá, então vamos ver essa parte aí do início do digital, né? O que você falaria, a Yara, para quem não sabe, ela tem mais ou menos 1 ano que ela começou a movimentar o Instagram dela, ela tem um podcast que chama Por Você de Coração. Quem não segue pode seguir aí. Enfim, tem 1 ano que ela despertou pro digital. Então, assim, o que você falaria hoje? O que você analisa? Quais foram os ganhos que você teve? E o que você falaria para quem está começando hoje, já que teve esse embate aí no começo? Eu acho que você tem que primeiro pensar que você está falando ali com o seu paciente. Você não está falando para... Não tenha medo de julgamento. Eu faço uma mentoria em empreendedorismo médico, meu mentor, que é o Carlos Neto, ele fala isso. Não tenha medo do julgamento das outras pessoas, porque você está falando ali para o seu paciente. Então, isso tira essa coisa da sua cabeça de que o seu pai vai falar, sua mãe vai falar, ou um colega de faculdade vai falar de você. Você isso tá teve com você ali no começo? Demorou para destravar? Como é que foi? Eu sempre fui... Eu não sou uma pessoa tímida, né? Mas eu sempre tive essa síndrome de perfeição. Eu queria fazer uma coisa que fosse muito boa. E nada que você comece é bom. Vai melhorar. Sempre, né? Por mais que você faça muito tempo, ainda tem que melhorar. Você vai melhorar. Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho essa questão de fazer... eu sou uma fazedora, mas eu gosto de fazer muito bem feito aquilo que eu faço. E eu sou muito autocrítica. Eu tenho uma crítica muito grande em relação a mim. Mas eu falei assim, poxa, eu vou começar e vou corrigir no meio do caminho, entendeu? Eu vejo alguns vídeos que eu fiz ali, né, há 1 ano atrás, eu falaria totalmente diferente, entendeu? Mas tudo bem, eu dei o start, eu comecei, entendeu? Eu acho que... Aquele antes feito que perfeito. Antes feito que perfeito, eu comecei. Eu acho que tem que começar. E quando você for começar, você começar pensando, eu estou falando com o meu paciente. E aí, às vezes, até tem uma máxima também. Você não tá ali para criar conteúdo. Eu não sou uma blogueira, sabe? Eu não sou uma pessoa que tô ali falando da minha vida pessoal. Eu tô ali falando com o meu público, que é o meu paciente, para tirar as dúvidas dele. E desmistificar aquilo que ele vê na internet que é totalmente errado. Então, eu procuro fazer isso. Eu daria essa dica. Comece, mesmo que não vai ficar bom. Segundo, pense que você está conversando com o seu paciente. Então, não pegue coisas básicas do seu dia a dia, que é aquilo que pode parecer óbvio para você, mas muita gente tem dúvida. Perguntas ali do consultório, né? Exatamente. Você não cria conteúdo, você tira dúvida. Eu falo isso. Eu tiro dúvida ali. E surgem muitas perguntas também que dão ideia de conteúdo de retroalimento. Exatamente. Então, a gente vai mudando ali o assunto
E uma terceira coisa que eu poderia falar é autenticidade, sabe? Você tem várias pessoas falando a mesma coisa na internet, sobre vários cardiologistas, né? Várias pessoas que falam o que eu falo, só que ninguém fala o que eu falo como eu falo, porque sou eu. Né? Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma de falar, eu tenho a forma como eu acredito. Então, ser autêntico e buscar passar essa autenticidade nesse sentido. Será que a roupa que eu estou usando está passando aquilo que eu quero? A forma como eu estou falando está passando aquilo que eu quero? Então, e vai ajustando depois, entendeu? Com os feedbacks que você for tendo a posteriori. É aquilo que você falou no início. Se a pessoa começa a comunicar de uma forma que não é ela, as pessoas enxergam. E não é duradouro. E você não consegue. Não consegue. Você não consegue se manter porque dá trabalho. Eu não estou inventando um personagem. Né? Eu não estou inventando um personagem, eu estou sendo eu no meu dia a dia de consultório, só que agora essa é um meio infinito, é um meio digital, né? Que não tem quatro paredes. Ele se estende para tudo quanto é região, né? Uma rua com milhões, bilhões, né, de pessoas. E quais foram aí os principais desafios nesse início? Era gravar, era editar, enfim, como é que foi? Como é que você fez para superar? Na verdade, para mim, era falar uma linguagem... não parecia que eu estou dando uma aula. Eu descer do técnico, do tecnicismo... De falar com o médico para falar com o paciente. Eu falo com o paciente no consultório, né, no dia a dia. Mas quando eu tinha a impressão que eu ia começar no digital, eu dava a impressão que eu tinha que dar uma aula, sabe, sobre aquele assunto. E aí eu ia falar sobre dislipidemia, por exemplo, que é colesterol alto. Não, eu tinha que falar... Eu tinha que falar dislipidemia, não colesterol alto. Então, eu tinha que falar assim, eu tinha que ter todo o mecanismo, toda a parte... Eu queria esgotar o assunto, porque eu queria mostrar que eu sabia muito falar a respeito daquele assunto, entendeu? Então, a minha maior dificuldade foi... a gente vive dos cortes, né, dos vídeos curtos, de sintetizar de uma forma simples, de saber que eu tenho que ajudar, eu não estou dando aula para ninguém, eu estou ali tirando uma dúvida, algo pontual. Então, a minha maior dificuldade foi essa, porque eu sou bem fazedora, eu faço, e olhar aqueles vídeos ali, começar a gravar, às vezes ter que ir buscando a perfeição, fazer não sei quantas vezes, entendeu? Então, essas duas dificuldades, assim, que eu tive. Eu ainda tenho, tá? Eu não sou a expert, não. Ainda tenho muita dificuldade, muita coisa. Mas é assim mesmo. A gente vai cada vez aperfeiçoando mais. Hoje, eu acompanhei a evolução, então a gente vê que no início tinha mesmo essa parte muito técnica, né? A gente conversava lá, Yara, tenta falar mais pro público mais leigo, tenta ser mais você mesmo, né? E hoje a gente vê a evolução já, os vídeos estão mais com tua cara, tá fluindo melhor. Acho que até para você também tá fluindo bem melhor. Tá sendo mais fácil, né? Exato. Porque não é fácil produzir conteúdo. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que é começar com o básico, né? Começar a fazer. Fazer. Eu acho que tem que fazer. Vai arrumando, vai consertando no meio do caminho. Até os stories que eu fazia ali no início, a minha irmã falava assim, Yara, tá parecendo que você tá falando uma boneca. Eu não sabia fazer stories, nunca tinha nem feito um stories na minha vida, enfim. Mas quem começa, aprende. Não vai ser bom. O início não vai ser bom. E tudo bem que não vai ser bom. Vai doer, mas tudo bem. Tudo bem, depois você vai melhorar. E eu continuo melhorando, me aperfeiçoando, enfim. Sempre. E teve uma parte interessante que você falou aí, que você falou um pouquinho da parte do... Não foram com essas palavras, mas em resumo foi. Você falou do marketing pessoal e da pessoa que só quer se autopromover, né? Então, assim, o que você vê nesse mercado hoje de médicos, de clínicas? Como você enxerga isso? E o que você defende que seja o correto? Exatamente. É aquilo que eu falei. Eu estou na rede social por um motivo de combater informações erradas. Eu não estou ali... Eu até gravei um vídeo hoje. Porque quando você tá na rede social, a galera começa a te falar mesmo, assim, que te admira, né? E eu acho isso legal, porque de alguma forma você inspira as outras pessoas a mudar. Mas eu tô ali para fazer as pessoas mudarem, tomarem decisões, fazerem ações que mudem realmente a vida dela. Eu não tô ali para me autopromover. Eu não, como eu falei no início, eu não sou uma blogueira, eu não vou vender roupa, eu não vou vender óculos, eu não vou fazer propaganda. Não,
eu tô vendendo, eu tô passando um conhecimento. Eu quero disseminar um conhecimento de qualidade, né? Não, obviamente que aquilo, hoje isso também faz parte do meu marketing, daquilo que eu atendo no consultório, né? Claro, eu tô E a rede educação da médica, educação a médica. educação médica nas redes sociais, ela até traz pacientes de acordo com o perfil de paciente que o médico quer atender também, né? Com certeza. Porque muitas vezes o cara, sei lá, é um endocrinologista que faz soroterapia do soro azul, verde e amarelo, coloca chip da beleza e tal, que para ele é correto, mas tem um endocrinologista que não gosta dessa prática clínica. Se esse endocrinologista que não se posiciona assim, ele não falar isso, ele não aparecer com isso, vai vir paciente que quer fazer, quer colocar o chip, quer fazer a soroterapia para ele, e ele não vai atender. Porque ele não sabe. Eu acho que na rede social é isso. Educação, que é você disseminar conhecimento, criar conexão com essas pessoas, uma identidade com elas. E o terceiro, autenticidade. Defender aquilo que você realmente não acredita. Sabe? Se posicionar contra aquilo que realmente não é o correto, não é aquilo que é tecnicamente, cientificamente comprovado, na minha opinião. Então, hoje em dia eu faço isso. Educo meu Teve até a público. história lá do óleo foi do óleo de coco, né? Sim, sim. Conta pra galera aí como é que foi. Não, Porque isso surgem os haters, né? Porque quando você se posiciona por um assunto, vai ter o público ali que discorda, né? As pessoas começam, quando você se posiciona, existiu, como durante muito tempo, nesses anos, a internet foi dominada por pessoas de conhecimento técnico-científico duvidoso, vamos no mínimo dizer assim, Uhum. As pessoas se acostumaram, formaram-se comunidades que defendem certos tipos de conduta. E são fãs mesmo desse tipo de conduta. Semana passada eu tava com a galera que protegia o uso de testosterona, enfim, aí... Então, é isso. Ou você fala assim, gordura saturada faz mal, a pessoa acha que não, que ela tem que se entupir de manteiga e óleo de coco. Quando você fala contra, aí você está sendo vendida pela indústria. Eu falei, oi? Não, então assim, né? Vai estudar, não sabe o que faz, mas aí tudo bem. Eu acho que a gente fala que é o preço da fama, né? De alguma forma você ter hater. Se você tem hater, é porque tá dando certo. É o preço da fama. Mas, assim, é muito sobre a pessoa. E eu não culpo. Eu sempre respondo muito educadamente. Tudo bem. Eu sei que durante muito tempo você teve essa informação, mas eu estou aqui para trazer uma informação diferente, de qualidade, para você ter conhecimento. Às vezes eu dou a referência científica para que a pessoa se você quiser ler, tá aqui, de uma forma isso, a diferente. evidência é... Exatamente, informar, eu não tenho raiva, sabe? Eu acho que é porque falta de conhecimento mesmo, e aquelas pessoas foram, de certa forma, doutrinadas a pensar dessa forma. Pra gente finalizar aqui a última pergunta, como é o marketing hoje da doutora Yara? O que você faz hoje? Quais são as plataformas que você tá? O que você entende que foi bom para começar? Quais os planos futuros, onde você quer estar? Enfim, falar um pouquinho assim do seu plano de marketing. Exato. Hoje em dia, eu acho que eu consegui finalmente definir qual é o meu propósito na internet. Qual é a minha missão, vamos dizer assim, porque isso também é uma coisa difícil da galera entender, do médico entender. Visão, né? Da galera entender que você é um empresário de si mesmo. Você é um empreendedor. Eu, como Yara Aguiar, independente de eu ter uma clínica, de eu ser dono do hospital, eu, atendendo numa sala, eu sou um empreendedor. Porque o médico é um profissional autônomo. Exatamente. Então, assim, se ele quebrou a mão, se ele quebrou a perna, ele não trabalha, ele não recebe, né? Exatamente. E eu sou uma empreendedora. Eu tenho como missão hoje uma coisa... Eu defini muito bem sobre o que eu quero falar hoje em dia na internet, né? E eu falo que eu, como cardiologista, já tratei muito infarto que chegou na porta do pronto-socorro e hoje em dia eu quero evitar que esse infarto aconteça. Então, eu tenho isso muito definido. Então, o que eu quero falar na internet? Eu quero falar hoje sobre prevenção cardiovascular. Eu quero evitar que essas pessoas tenham um infarto. É esse o meu objetivo. Então, eu defini o meu público-alvo, defini a minha comunicação, defini o que eu quero falar. A partir disso, fica mais fácil de você começar a falar. Hoje em dia, eu estou no Instagram, né? Eu falo lá, tiro dúvidas, sempre com essa conduta no Instagram. Criei um TikTok também, mas eu confesso que eu tô bem ausente do TikTok, porque às vezes é muita coisa para você administrar. Então, muitas vezes eu tenho até dúvidas, se você quiser até esclarecer sobre isso, porque assim,
O público do TikTok, ele é diferente do público do Instagram. Como você produz o conteúdo no Instagram, às vezes Muita falam gente assim, replica muita gente ali, né? replica no TikTok, mas o tipo de comunicação é um pouco diferente. Então, eu estou indo aos poucos, né? Estou me propondo a fazer aquilo que é possível para mim no momento. Então, algumas vezes eu replico lá no TikTok, criei uma conta lá, mas não estou tão, assim, tão ativa. E criei um canal no YouTube, porque essa coisa de querer falar bastante, querer dar aula, né? O YouTube te dá essa oportunidade. E eu criei esse podcast, que é Por Você de Coração, com esse intuito também, falar de prevenção. E aí, porque é um espaço onde você vai ter mais tempo para falar, né? Exato, aí eu posso, eu tenho mais tempo, eu gosto de me comunicar, de falar com pessoas, de fazer perguntas, de perguntar, de fazer tipo um podcast também de entrevista, é um tipo de formato que eu gosto bastante, que eu sempre me identifiquei, e aí eu faço isso, aí muitas vezes eu pego esses cortes lá do YouTube também e replico no Instagram. E a minha pretensão ter, né, me firmar mais no digital, no sentido do Instagram mesmo, e em relação a crescer na minha plataforma do YouTube também, com mais informações, com números de inscritos, né, com, de repente, até ter um produto digital relacionado a isso, ao podcast mesmo, né, com retorno, né? Muitas vezes financeiro também, do ponto de vista porque na verdade é o seguinte, o objetivo é a educação e prevenção, essa é a missão, né? Essa é a missão e a visão. E através desses infoprodutos, através de educação médica, você vai conseguir esse objetivo principal. Exatamente. Né? Então, e você tá no Google também. Não, obviamente Google. Mais o Google, né? Tô lá no Google, fiz o meu Google, meu negócio, né? Que é, assim, hoje em dia, eu até do Google Meu Negócio, porque é uma coisa que às vezes muita gente não sabe e desconhece, que é alguma coisa, algo de graça, que você coloca lá na plataforma do Google de graça, você não precisa pagar nada para estar lá, exatamente, né? E o paciente que ele é bem atendido, ele tem um prazer de escrever algo sobre você lá. De fazer um depoimento. De fazer um depoimento. Estrela, né? E hoje em dia, assim, a minha evolução tá tanta que eu decidi que eu mesmo vou solicitar isso para o paciente. Você já tá à vontade para isso, né? Porque tem muito no começo, talvez no começo não, mas hoje em dia eu percebi que é o meu feedback. Eu tô colhendo um NPS meu. NPS, aí expliquei pro povo o que é NPS. Net Promoter Score. O meu Net Promoter Score, né? Então eu quero saber como é que eu me saí também. É uma coisa importante, o feedback importante até para o paciente. E aí eu faço um resuminho da consulta e mando para o paciente. Depois que eu faço o resuminho e mando as condutas, tudo, aí eu falo, eu tenho uma página no Google, será que a senhora poderia dar um depoimento sobre o meu atendimento por lá e tal? Utilizando, assim, obviamente, aqueles pacientes que eu sei que gostaram do meu atendimento, claro, né? Porque eu também não vou, no geral, as pessoas gostam do meu atendimento. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema com o paciente. Haters eu tenho na rede social, mas lá no meu consultório, graças a Deus, eu não tenho. Então, eu tenho muita liberdade hoje em dia e os pacientes têm um prazer de fazer, né? E o Google Meu Negócio é uma ferramenta aí, como você disse, é uma ferramenta gratuita, né? Que tá lá disponível, basta você fazer um cadastro. Lógico que se você tiver um profissional para te ajudar a atualizar, lhe mostrar como funciona, é o ideal, porque é uma ferramenta poderosa hoje do Google, onde você está aparecendo lá nas primeiras posições de forma gratuita, que a gente sabe que no Google cada vez mais os anúncios estão ficando mais caros, porque funciona em formato de leilão e cada vez tem mais pessoas anunciando. Então ainda é uma forma aí de se posicionar e de mostrar que você está ali na internet sem gastar tanto. Então, sem dúvida, é uma das formas. Então, a Yara já está no Instagram, Google Meu Negócio, faz tráfego também no Google Ads, faz tráfego de Instagram. Tá no Instagram e tem todo podcast. YouTube. Tô demais. YouTube, e tá indo pro TikTok também, então tem muita coisa. Tá faltando o LinkedIn, o que mais? Eu não tô no Twitter também, Thread também, tanta coisa que ainda falta, mas eu acho que vale a pena, assim. Mas é importante esse posicionamento porque... como a gente falou lá no início, o médico hoje, ele tem que ser encontrado, né? Ele não pode apenas ter uma formação técnica, ter uma formação ali de várias faculdades, de várias publicações,
de um currículo extraordinário lá na plataforma Lattes, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Então, com esse posicionamento, as pessoas vão encontrá-los e realmente vão encontrar médicos bons, né? Porque geralmente quem começou esse movimento aí são médicos que não tinham uma formação adequada, até por isso o preconceito desses médicos com a formação melhor em fazer marketing. É só para complementar, eu acho que até para as pessoas no geral, por exemplo, você vai no hotel, você vai em algum lugar, eu acho que quem está me ouvindo aí como médico vai até estranhar eu estar falando isso, mas você é um produto de alguma forma. Então a pessoa busca referências ao seu respeito. A gente, quando vai hospedar em algum lugar ou vai para alguma cidade, a gente também não quer referência a respeito daquilo. Então, se um paciente ele coloca lá, alguém te indicou o doutor Yara Aguiar como cardiologista, ela vai colocar meu nome no Google. Eu tenho certeza que ela vai. Ela vai me procurar no Instagram, ela vai colocar meu nome no Google e vai estar lá. As pessoas que fizeram depoimento que se consultaram comigo. E a pessoa vai avaliar se ela se identificou ou se ela não se identificou comigo. E antes, as referências, elas eram muito pedidas, assim, pro vizinho, pro amigo, pro parente. Ah, você conhece fulano? E aí a pessoa falava bem. Então, tinha aquela história. Se você falar bem de uma pessoa, ela vai falar bem de você para mais 5. Uhum. Agora, se você falar mal, ela vai falar mal para 25. Exatamente. Né? 5 vezes mais. Hoje, na rede social, isso é exponencial, né? Então, assim, mas voltando ao assunto da referência, as pessoas, elas não buscam mais a referência ali com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o parente. Elas buscam a referência na internet. Uhum. E quando você não está na internet, você não vai ter essa referência. Então, daí a importância do médico estar bem posicionado na internet. E às vezes ele busca a referência com o vizinho, mas ele vai confirmar isso na rede social e no Google. Exatamente. Com certeza. Ele não vai em nenhum médico sem ele checar. Yara, pra gente finalizar, então, aqui, a gente tem uma dinâmica do ping-pong. Ixi, Maria. Como é a dinâmica do ping-pong? Isso aqui você não foi convidado. Instagram ou TikTok? Instagram. Orgânico ou tráfego pago? Orgânico. Google ou YouTube? Google. Novos pacientes ou fidelização? Fidelização. É isso aí. Pra gente finalizar, Yara, onde é que o pessoal te encontra? Fala aí tuas redes sociais. Então, gente, Eduardo, obrigada, né, pelo convite. Obrigada pelo convite, que você tenha muito sucesso, porque você é um cara muito competente em tudo que faz. E eu acho que esse teu negócio você se encontrou, porque realmente eu acho que vai fazer a diferença na vida de muitos colegas médicos aí. E a galera me encontra no Instagram, né? Eu tô lá como doutora Yara Aguiar. E também tô com no TikTok também tô como doutora Yara Aguiar. Eu vou voltar, tá? E também no YouTube, no canal Por Você, de Coração. Segue a Yara lá no Instagram, segue no YouTube, na TikTok, procure doutora Yara Aguiar em todas as redes sociais. Muito obrigado por ter vindo, Yara, por aceitar esse convite. Assim, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse podcast vai se inspirar na sua história, vai se identificar com os desafios que você contou pra gente aqui hoje. E muitas vezes o que está faltando é isso, é a pessoa escutar, ter alguém do lado ali que desperte isso nelas, que elas vejam exemplos de pessoas comuns, assim como elas, que muitas vezes estão ali na dúvida se vão produzir conteúdo, se não vão. E esse episódio de hoje eu acho que foi um empurrãozinho aí para muita gente. É isso que a gente quer plantar aqui. O Clínica Lucrativa, ele quer trazer informação para médicos, para gestores de clínica, para despertar esse interesse em marketing e gestão, porque só assim as boas empresas, os bons médicos, eles vão se destacar e eles vão levar realmente educação, informação de qualidade. Então, muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal.